Fala Expert, seja bem-vindo à nossa 13ª aula do projeto da nossa bomba manual. E nessa aula, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto, avaliando o que está faltando a gente projetar, e definindo os materiais e dando continuidade a esse projeto, ok? Então, facilmente nós conseguimos identificar aqui que um dos itens que está faltando de maior importância seria a alavanca. Agora, fazer o projeto da nossa alavanca. O projeto de uma alavanca é basicamente simples você fazer, não é mesmo? Porém, de uma forma construtiva real, pensando em custo-benefício do seu projeto, já é um pouco diferente a coisa, ok? Então, como que nós faríamos esse projeto na realidade? Dentro de uma empresa, você iria definir materiais mais, digamos assim, economicamente viáveis e de fácil fabricação. Tá, como assim? O que você está falando? Você deve estar se perguntando. Eu estou falando de definir ou utilizar, digamos, a barra, a alavanca, com um material tipo um tubo, ou utilizar um aço maciço com um diâmetro específico. Que tipo de manopla? Vamos colocar manopla. Qual que é o diâmetro da manopla para colocar aqui? Como que nós vamos fixar isso aqui na nossa bomba? E as demais medidas, ok? Como que a gente faria isso? A gente pode partir dos equipamentos, das peças comerciais. Por exemplo, a manopla. A gente precisaria definir que manopla que a gente vai utilizar. Então eu fui aqui na internet, até no Mercado Livre, achei uma manopla aqui, onde ela diz as medidas. A medida interna, a medida externa, comprimento e o diâmetro externo, o tipo de material e tudo mais. Então a gente poderia utilizar essa manopla aqui no nosso projeto. Então aqui ele diz uma informação importante para a gente. O comprimento e o diâmetro interno, que é 22 milímetros. Então, a alavanca, a ponta dela tem que ter, digamos, uma usinagem com 22 milímetros de diâmetro para caber essa manopla. E nós podemos fazer essa alavanca, ao invés de utilizar um tarugo diâmetro de 1 polegada, por exemplo, e fazer uma usinagem para caber ela de 22 milímetros, a gente pode utilizar um tubo, que é mais, digamos, barato em relação a uma barra, digamos, com 300 milímetros de comprimento ali, sendo que até facilitaria a usinagem, porque em uma ponta a gente vai utilizar uma espécie de parafuso e na outra ponta a gente vai colocar a manopla para ela puxar, para a pessoa puxar ali e fazer o bombeamento. Então, a gente utilizaria um tubo. Que tubo a gente poderia usar comercialmente falando? Um tubo que tenha um diâmetro externo maior do que 22, ele tem que ter, porque a nossa manopla interna tem 22. Então, esse tubo aqui, ó, daqui para baixo, não nos serve. E esse aqui, ó, seria interessante. Então, a gente tem várias opções, com o diâmetro interno aqui, ó, de 20,93, 18,85, 15,55 e 11,03. Porém, até o Schedule 160 é algo já comercialmente viável ou comercialmente fácil de encontrar. E esse aqui já é um pouco difícil pelo jeito, ele nem tem um Schedule numerado. Então nós utilizaríamos esse aqui, ó, e ele tem um diâmetro de 15,55. Que rosca que a gente faria ali com o diâmetro interno de 15,55? Isso a gente vai ver, ok? Então vamos por partes. A gente já definiu a manopla que a gente vai utilizar um tubo Schedule 160 com o diâmetro externo de 26,67 e diâmetro interno de 15,55, não é mesmo? Ok, então vamos voltar aqui para a nossa bomba e vamos por partes. Primeiro nós vamos fazer a peça que faz o encaixe e a fixação aqui da alavanca. Para isso nós vamos criar uma peça nova. No plano frontal nós vamos fazer um esboço. Vamos pegar essa linha aqui, ó, linha do ponto médio, e partimos da origem para baixo. Essa linha, a gente tem que transformar ela para construção. Clica com o direito e vem aqui, ó, geometria de construção. Pronto, ela se transformou numa linha de centro. E vamos colocar que essa linha ela tem 100 milímetros, ou seja, a gente tem ela como referência para fazer a nossa peça. Agora vamos pegar uma linha e vamos fazer aqui, basicamente, como que será o perfil dessa peça. E aqui nós vamos utilizar o recurso base revolucionado para revolucionar e transformar a peça aqui em 3D, ok? Então, beleza. Porém, qual que é a rosca que nós vamos colocar naquele tubo que tem um diâmetro de 15,55? Nós podemos, se você não sabe qual o diâmetro de rosca qual a rosca que você vai colocar ali, você pode utilizar do nosso amigo aqui, ó,
Eu vou até dar uma revolução aqui, ó, só para ele habilitar esse comando para a gente, que é o assistente de furação. Ele precisa ter alguma coisa 3D na área de trabalho do SolidWorks para a gente conseguir utilizá-lo de alguma forma. Então eu vou clicar aqui em assistente de furação. Ele tem a maioria das normas de parafusos aqui já nele, na sua biblioteca, e ele mostra para a gente as medidas. Quer ver? Então eu vou colocar aqui, ó, tarraxa reta, vou colocar um furo roscado e vou colocar um M16. M16 a gente conseguiria fazer naquele tubo? Vamos ver aqui, ó, exibir dimensões personalizadas, que na verdade é as dimensões que ele utiliza para fazer um M16. Essa dimensão aqui, ó, é o pré-furo. Você precisa, para fazer uma rosca, fazer um furo e depois passa um macho. Então esse furo que ele faz é, digamos, o diâmetro mínimo da entrada dos fillets da rosca. E aqui nós temos que esse furo é de 14 milímetros. Então nós não conseguimos utilizar esse parafuso M16, porque o nosso furo ele tem 15, daquele tubo ele tem 15,5, não é mesmo? Como é que a gente vai fazer um furo de 14? Não tem material. Então nós vamos colocar aqui um M18. Ó, M18, você precisa fazer um furo de 15,5. E o nosso furo lá é 15,55, ou seja, ele é 5 centésimos um pouco maior. Não tem problema. A gente pode utilizar isso aqui. Ou seja, a gente economiza até em um processo. Não precisa fazer o furo com a broca, digamos. Você só precisa vir ali e passar o macho, digamos assim. Então nós vamos utilizar esse M18, nós vamos fazer lá no nosso tubo. Aqui só foi para a gente saber qual era a rosca que a gente ia utilizar mesmo, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso esboço que a gente estava fazendo. Vou apertar para ficar normal ao plano. Eu sempre coloco um atalho na tecla N. Se você estiver utilizando o padrão do Solid é Ctrl 8. Daí você fica normal ao plano que você está utilizando, ok? Então temos aqui a nossa peça com 100. Então aqui nós sabemos que nós vamos fazer um parafuso M18. O M18 ele tem 18 milímetros se você medir ele externamente nos fillets. Então nós vamos colocar 18 e divide por 2, porque aqui a gente vai utilizar do comando base revolucionado. Então é 9 milímetros, ok? Vamos colocar aqui uns 20 milímetros de altura de parafuso, digamos assim, que vai ser um parafuso usinado, torneado na verdade, né? E aqui nós vamos colocar um diâmetro de 20 milímetros, que revolucionando vai dar um raio de 20 milímetros. Revolucionando ele vai ter 40 milímetros. Podemos adicionar aqui, ó, um raio de 2 milímetros nessa ponta para aliviar um pouco a tensão aqui. Aqui também podemos colocar um raio de 2 milímetros e fica tudo legal. E vou dar um OK e vou sair. Ó, como eu já tinha utilizado o base revolucionado ali, ó, ele já revolucionou meu modelo. Eu só editei o esboço dele. Ah, a gente pode desenhar o fillet da rosca? Pode desenhar, porém não é necessário. Você pode vir aqui, ó, inserir, anotações, representação de rosca. Como é uma coisa padronizada, você não precisa desenhar o fillet, você só precisa indicar no seu desenho para a fabricação, no seu detalhamento, que é uma rosca M18, ok? Então nós vamos deixar o padrão de roscas usinadas e vamos colocar aqui, ó, M18. No padrão da norma DIN, quando você coloca M18, ele já define que o passo é 2,5. Como padrão, é uma rosca padrão. Quando você coloca M18 por 2, você já está trabalhando com o passo especial. Ou seja, o passo não é 2,5, é 2. Quando você coloca M18 por 1,5, também é uma rosca especial. Sempre procure trabalhar com o padrão, a não ser que isso seja algo necessário, utilizar uma rosca diferente, ok? Então vamos colocar um M18. Ele já definiu até o próximo ponto, ele já veio até aqui, ó. Beleza, pronto, já temos a nossa rosca aqui. Ó, temos aqui o pino. Então a nossa alavanca ela vai vir, ó, e vai fixar aqui nesse pino. Nosso tubo lá que a gente vai fazer a furação e também vai colocar a manopla na ponta. E aqui, ó, nós vamos fazer uma peça para unir no nosso suporte, né? A gente sabe que aqui tem 17 milímetros, ou seja, é a passagem de um parafuso M16, 1 milímetro de folga. No plano frontal aqui, ó, nós vamos fazer um círculo. Vamos colocar que ele tem aqui 55. Ou a gente pode colocar ele bem no centro aqui, ó, bem aqui, ó. Bem nesse ponto.
Ó, pode até definir aqui, ó, vamos ver se ele não vai dar erro. Nem deu erro, ok. E vamos colocar aqui, ó, 1 polegada. Você pode colocar assim, ó, 1 aspas mais 3/8, que é 34,93. Ou bota aqui, ó, 35 já. Porque aqui a gente vai utilizar um tarugo, um diâmetro de 1 polegada e 3/4, ok? Então a gente pode fazer essa fração aqui com 35 mesmo. E vamos fazer aqui um corte passante ambos, ou seja, para os dois lados, porque a gente está utilizando ele bem no plano médio aqui. E fizemos essa obra de arte aqui, ok? Vamos aqui no plano frontal, de novo, e vamos fazer um esboço. Agora nós vamos fazer aqui, ó, com 1 polegada mais 3/4. Opa, errei aqui. É 3/8. 1 polegada mais 3/8. Eu falei errado ali. Eu falei 3/4, mas é 3/8. Ó, posso dizer que ele é vertical a origem, ou seja, é bem no meio. Como eu já fiz a minha peça toda no meio, então você pode utilizar dessas referências. E nós vamos colocar que ele tem aqui 50 milímetros. Da origem até aqui. Vou sair, vou dar um ressalto, plano médio, e vou colocar aqui, ó, 50 milímetros, não sei. Essa medida eu preciso ver na minha montagem para a gente colocar aqui. Como que a gente vê? Vamos voltar lá. Vamos utilizar a ferramenta de avaliar medida. Vamos medir desse suporte até esse. Ó. Aqui, ó, tem uma distância. Por que que não deu? É só habilitar esse ponto a ponto aqui, ó, que ele dá e esse aqui também, né? X, Y e Z, que ele dá essas medidas aqui, ó. A que importa pra gente é essa medida roxa aqui, 45 milímetros. Então, 45 milímetros é o tamanho que a gente vai colocar aqui, ó, nessa peça. Aí a gente pode, na hora de fazer o detalhamento, colocar que a tolerância dela é para menos, ou seja, é 45 mais 0 ou menos 1 milímetro, digamos assim, uma tolerância bem grande, para que ela não seja maior do que 45, para ter uma folga para ela trabalhar e não arrastar, entendeu? É assim que a gente faz. E aqui, ó, nessa extrusão, nós vamos editar ela, nós já podemos colocar aqui o furo que vai ter. Vou colocar aqui no meio, ó, um diâmetro de 17, que é a folga para o parafuso M16. Pronto, olha só. Está feita aqui uma peça. Então, nós salvamos essa peça aqui, salvar como. Vou colocar na sequência aqui, ó, eu coloquei BM01010. Eu vou colocar BM01011 agora. E vou adicionar essa peça aqui na minha montagem, ó. Inserir componente a 011 aqui. Vamos adicionar aqui a relação de concêntrico. Opa, errei. Vou colocar de volta, concêntrico. Ó, pronto, ela está aqui, ó, toda livre. Eu posso colocar também que essas duas faces aqui, ó, vai selecionando com o Ctrl todas as faces. Quando tu seleciona a última e solta, ele aparece a largura aqui, ó. Pronto. Mais rápido para você posicionar as peças. Você não precisa vir posicionar. Só ir selecionando as faces aqui que é bem mais rápido, ok? Beleza. Tá feito aqui, ó. E ela vai se movimentar aqui, ó, e vai fazer o bombeamento aqui da nossa bomba. A gente já vai avaliar as demais medidas aqui. Primeiro vamos acabar ela aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? O tubo, né? Com a usinagem já para colocar a manopla. Então vamos lá, vamos criar uma peça nova. No plano, vou colocar no direito para ele ficar assim, ó, no comprimento. Vamos utilizar aqui de novo aquela linha do ponto médio, partindo daqui e aqui. Vou dizer que ela é horizontal, vou dizer que ela é uma geometria de construção e vou colocar um tamanho de 400 milímetros, que vai ser o tamanho da alavanca aqui. Ok? E nós vamos fazer o tubo. Então o tubo ele tem um diâmetro interno e tem uma parede aqui. Não é? Voltando lá para o nosso catálogo do nosso fornecedor, digamos assim, hipotético. Nós vamos colocar que o diâmetro externo aqui, ó, ele tem 26,67. Ou seja, daqui até o externo tem 26,67 dividido por 2. Porque nós vamos revolucionar isso aqui. Nunca esqueça disso, não vai ficar com o diâmetro errado. E o diâmetro interno tem 15,55. Vou colocar aqui. 15,55. Ok? Isso aqui, ó,
com essa linha ela é vertical. E aqui com essa linha tem que ser vertical. E não esqueça de não deixar nada azul. Tem que ficar tudo preto, porque é totalmente definido. E essa medida eu esqueci de dividir por 2. Ó, pronto. Agora eu saio aqui, ó. E vou dar um recurso, ressalto base revolucionado. E pronto. Está feito aqui o meu tubo, né? Mas ele está bruto. Agora eu vou editar esse esboço porque eu esqueci de fazer um detalhezinho aqui. Que é o detalhe para a manopla, né? Nessa ponta aqui a gente vai colocar a manopla. Vou fazer uma linha assim, ó, e assim, ó. Aí você seleciona aí a parar entidades aqui em cima. A paragem ativa, daí você clica, arrasta e corta aqui, ó. ESC. Pronto. Opa, esqueci um pedaço aqui, ó. Aqui também, ó. Corta. Beleza. Agora a gente precisa definir o diâmetro disso aqui e o comprimento, que é o da nossa manopla. A manopla ela tem um diâmetro interno de 22 e um comprimento de 134. Então, aqui ele tem 134 e ele tem um diâmetro interno de 22 dividido por 2. Ou seja, ele vai encaixar aqui, ó. Ó, ele perdeu alguma referência aqui, tá vendo? Ó, tem que colocar de volta. Vertical. Pronto. Totalmente preto. Ó, esse aqui está sem referência, tá vendo que ele está solto? Sempre quando tiver azul, pega e arrasta que você já vai saber o que está faltando. Nesse caso, é dizer que ele é vertical. Se eu digo que ele é vertical, ele fica assim e define totalmente, ok? Pronto. Podemos sair? Sim. Ó, tá vendo? Fizemos a usinagem aqui com o diâmetro embaixo, aqui ele mostra 22, para colocar a manopla aqui. Uma manopla bem grande, né? Beleza. E agora o que nós temos que fazer? A rosca que vai aqui nessa ponta. Para isso nós vamos utilizar o assistente de furação. Mas ele vai dar um erro. Eu já vou explicar por quê. Então você vai utilizar aqui uma rosca do tipo roscado, da norma DIN, tipo furo roscado, e o M18. Aqui o tamanho nós vamos colocar 25 de rosca e 30 de furação, digamos assim. Vamos colocar aqui posição, clica nessa face e coloca aqui e coloca bem no centro e dá um OK. Ele vai dar um erro, porque aqueles 5 centésimos para o SolidWorks faz diferença, ok? Então nós vamos dar um OK aqui, fecha, quer dizer. O que nós vamos fazer para colocar essa rosca? A gente sabe que vai dar certo, né? Porque aqui já tem 15,55, ou seja, ele tem 5 centésimos maior. Mas para o SolidWorks isso influencia, porque quando você for passar o macho, daí vai ter aquela paredezinha lá que vai fazer a fixação. Nós vamos colocar aqui, ó, 15,45, ou seja, um pouco menor do que 15,5 que ele tem como norma da rosca. Para a gente não alterar o padrão da rosca. A gente poderia fazer isso, mas não é o correto, ok? Dividido por 2, ok? Agora eu saio. É só um negocinho ali para que ele aceite fazer isso. Agora você vem em assistente de furação, coloca furo roscado, M18, e coloca aqui nessa face novamente, bem no centro, e dá um OK. Ó, pronto. Aí ele faz a rosca aqui, tá vendo? Ó, o macho, quando você passar ele rosqueando, ele vai vir até aqui, ó, que a gente colocou para ele ter chamada de rosca, que fica aqui embaixo, ó, com chamada de rosca. Só que aqui eu esqueci de mudar outros tamanhos. Vou colocar 25 aqui e vou colocar 30 de furo. Vou dar um OK. Devido àqueles 5 centésimos, dá erro, né? Se a gente tem um furo maior do que o pré-furo que vai ser feito, ele dá erro. Então, por isso que a gente diminuiu um pouco o diâmetro, fugiu um pouco da realidade, porque na prática, a gente não vai nem precisar fazer esse furo aqui. A gente simplesmente vai passar o macho ali. Ok? E vamos salvar como dando sequência à nossa codificação, o 012. Ok? Vou sair, beleza, e vou inserir componente aqui. Vou abrir o 012. Vou colocar aqui. Ó, tá aqui a nossa alavanca. Ó. E vou unir ela aqui nessa ponta. Só que aqui também tem um detalhezinho. Ó. A gente colocou um raio aqui. Esse raio a gente precisa fazer um chanfro para ele fugir aqui nessa ponta. Então a gente pode vir aqui, ó, e adicionar um chanfro aqui. Vamos colocar um chanfro aqui de 3, um pouco maior. Ok. E salvamos. E voltamos aqui, ó. O modelo foi alterado. Você quer modificar? Sim. Aí ele já altera aqui pra gente, ó.
Vamos ver se ele fugiu aqui. Vou colocar coincidente. Vou fazer um corte aqui. Ó. Não fugiu. Eu vou colocar um raio um pouquinho maior aqui. Eu coloquei um chanfro, na verdade, de 3, né? Vou colocar um 3,5 aqui, ó. E vou dar um OK. Vamos voltar? Foi alterado? Quer alterar? Sim. Direito. Vamos ver se ficou bom aqui o nosso acabamento. Ó, fugiu aqui e fugiu aqui em cima também. Tá ótimo. É assim mesmo. Ó, tá vendo a chamada de rosca até aqui, ó? Ficou um pouco maior porque a gente fez um pino de 20 e fez 25 de rosca. Ok. E agora vamos ver como é que tá o nosso sistema. Ó. Isso aqui roda, tá vendo? Porque eu só coloquei uma relação de diâmetro. Concentricidade. Eu vou adicionar aqui também outra relação. Ó. Eu cliquei nela, abri aqui na árvore. Vou ver esse plano que fica aqui ó, lateralmente e vou colocar ele paralelo ao plano que fica no mesmo sentido dele aqui que eu quero. Ó. Clica e solta de volta, paralelo. Ó, ele vai ficar no mesmo centro. Agora ele não roda mais isso aqui. Aí eu posso fazer o que? Eu posso adicionar aqui ó, uma tangência aqui e aqui. Tangente. Ele vai sempre ficar encostando. Quando eu bombear, ó, ele ficou muito alto isso aqui. Ó. O bombeamento ficou muito para cima. Vamos ver aqui. Ó. Vou medir daqui de baixo até essa ponta. 600 milímetros, muito alto, tá vendo? O que está acontecendo aqui? As medidas aqui elas estão legal. A gente pode mexer, a gente pode mudar essa angulação, puxar um pouco mais para trás, levantar um pouco mais isso aqui. Porém, isso aqui ó, tá diferente do padrão. Ó, eu vou botar transparências aqui para a gente ver. Ó. Aqui também. Ó. Tá vendo que ele tem um espaço muito grande aqui. A gente pode diminuir essa câmera. Essa câmera não está muito certa. Nós vamos colocar ela aqui com 75 milímetros de altura. Eu só cliquei 2 vezes e alterei o esboço dela diretamente na montagem. Você pode fazer isso. Ó, aí esse pino aqui de baixo vem até aqui. Ó. Até poderia vir mais para baixo se eu quisesse. Ó. Aí ó, a nossa alavanca ela vai trabalhar nesse intervalo aqui. Ó. Porque aqui a gente já colocou o limite na montagem nas aulas anteriores. Dá uma olhada aí se você não lembra. Ele vai arrastando aqui ó, e faz esse movimento tranquilamente, ok? Quanto é que ficou aqui na parte mais alta dele? Vou medir daqui ó, até aqui em cima. Mais ou menos 420 milímetros, tá vendo? Tá ok. Aqui nós podemos fazer uma manopla representativa e colocar aqui também com as medidas que a gente já definiu. E ó, tá feita aqui a nossa peça. Nas próximas aulas a gente vai dar continuidade e acertar os detalhes da montagem. Vamos colocar as tubulações aqui, vamos colocar os parafusos e vamos colocar essa mola para ela seguir aqui o movimento, ok? Beleza? Então essa aula era isso. Espero que você tenha gostado. E lembrando, se você quer aprender a fazer projetos do zero ao nível profissional, como é feito dentro das indústrias mesmo, como um projetista deve atuar, o que o projetista deve saber na verdade, o passo a passo, o caminho das pedras, clique aqui embaixo no link e conheça o nosso treinamento ExpertCAD Projetista Mecânico. Essas semanas eu até fiquei um pouco sem postar vídeo aqui no YouTube, porque a gente colocou uns módulos bônus lá no nosso treinamento, então eu fiquei muito envolvido nisso. E fiquei um pouco fora aqui do YouTube. Mas eu quero sempre ficar mantendo esses vídeos, essa constância. Depois que a gente acabar o projeto da bomba, nós vamos começar outros projetos mais interessantes também. Ok? Então, se você quiser adquirir o nosso treinamento com os módulos bônus, com o preço especial que a gente está trabalhando ainda, aproveite, clique aqui embaixo e conheça o nosso treinamento. Beleza? Um abraço e até mais.